A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos, que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. No episódio de hoje, uma força tremenda que molda a Terra. Vem do espaço e não ocorre ao longo de milhões de anos, mas em segundos. É a força causada pelo violento impacto dos asteroides. Gigantescas pedras espaciais. Estudando o impacto dos asteroides, os cientistas passaram a entender a formação do universo e o passado remoto do planeta Terra. Como nasceu nosso planeta? Asteroides. Há um colossal buraco no deserto do Arizona, a 56 quilômetros de Flagstaff. É imenso. Tem quase 1 quilômetro de largura e 170 metros de profundidade. O monumento a Washington caberia dentro dele. No final do século XIX, o mistério para os geólogos era como isso aconteceu. Sabia-se que apenas uma força avassaladora poderia ter criado uma fenda tão imensa. Mas que força era essa? A teoria mais provável era de que uma explosão vulcânica tivesse rompido a superfície escarpada. Os cientistas já haviam descoberto crateras de tamanho semelhante em áreas vulcânicas. Mas Grove Gilbert, chefe do Instituto Geológico Americano, tinha outra hipótese que lhe ocorreu ao observar crateras na Lua ao telescópio. Ao ver semelhanças entre as crateras da Lua e o misterioso buraco no deserto do Arizona, ele conjecturou que o buraco fora causado pelo impacto de um asteroide. Mas era apenas uma teoria. Na época, ninguém havia provado que crateras na Terra haviam sido criadas por asteroides. Em 1892, Gilbert decidiu viajar até a misteriosa cratera do Arizona. Ele queria saber se a origem do buraco fora um impacto ou se a origem podia ser vulcânica. Então ele tinha essas duas hipóteses que pretendia testar. Gilbert supôs que, se a cratera fora criada por asteroide, encontraria uma pedra gigantesca no meio dela. Mas não havia nada. No entanto, ele detectou sinais de que a causa podia ser vulcânica. Quando chegou, Gilbert percebeu que o buraco no chão estava associado a alguns vulcões distantes. Podemos vê-los ao fundo, além da borda da cratera. Então, acho que imediatamente ele tendeu a preferir a origem vulcânica e não a meteórica. Perto da misteriosa cratera, Gilbert encontrou outro buraco semelhante. Concluiu que se tratava de uma rara cratera vulcânica, chamada Maar. Sabia que 4 anos antes, no Japão, cientistas haviam presenciado a formação de um mar após uma explosão subterrânea de vapor. A cratera resultante parecia-se com o buraco que Gilbert encontrara no deserto do Arizona. Ocorrem quando o magma basáltico rompe a crosta da Terra e encontra um lençol aquático, criando uma explosão de vapor que causa um estouro e produz uma cratera como esta aqui ao meu lado. Estranhamente, as duas crateras quase idênticas estavam a apenas 80 quilômetros uma da outra. Uma fora causada por uma explosão de vapor subterrânea. Devido à proximidade entre elas, Gilbert concluiu que a misteriosa cratera também fora causada por atividade vulcânica. Em 1896, ele publicou suas conclusões num influente trabalho e, para a comunidade geológica, o debate estava resolvido. Mas 6 anos após as descobertas de Gilbert, o empresário e engenheiro americano Daniel Barringer chegou ao mesmo local. Ficou intrigado com pequenas e misteriosas pedras de ferro que pastores haviam encontrado em torno da cratera. E Barringer se convenceu de que Gilbert se enganara sobre as origens da cratera. Estou segurando agora um fragmento daquilo que começou tudo.
Esse tipo de material não se encontra em nenhum outro terreno geológico e não é criado por nenhum processo geológico terrestre. Pedras com ferro geralmente contêm outros materiais. Mas na misteriosa cratera, o ferro era quase puro. E havia uma grande quantidade incomum na superfície da Terra espalhada sobre a área em torno da cratera. Barringer acreditava que eram meteoritos, pequenas pedras espaciais que se formam quando os asteroides explodem. Para ele, o grande buraco no deserto fora criado por um imenso asteroide feito principalmente de ferro. Barringer logo viu as oportunidades comerciais. Pelo tamanho da cratera, ele calculou que o asteroide teria pesado 10 milhões de toneladas. Como a tonelada do ferro custava $80, Barringer se convenceu de que enriqueceria se minerasse o ferro. Em 1903, Barringer comprou a área de quase 500 hectares e contratou equipes para a escavação. Certo de que fora o local de um impacto, ele o chamou de Cratera do Meteoro. Estamos no que restou do campo de mineração de Barringer. Era aqui que os mineiros viviam, comiam, dormiam, enquanto procuravam a massa meteórica que acreditavam estar debaixo da cratera. Ao longo de anos, Barringer e seus homens encontraram apenas fragmentos de ferro, mas persistiram cavando poços cada vez mais fundos. O maior, ou o poço principal, como podem ver, é uma área branca de escombros no centro da cratera. De fato, um desses poços, aqui perto, chegava a uma profundidade de mais de 400 metros debaixo da terra. Em todos os casos, ou na maioria dos casos, eles encontraram indícios claros do objeto que causou o impacto, mas nenhum corpo gigantesco. Mas Barringer encontrou algumas pistas. Formações rochosas estranhas e originais, como pedras pulverizadas, em torno da cratera. Ele logo notou que os fragmentos eram tão finos que pareciam talco, e isso imediatamente indicou que havia algo incomum nos processos geológicos que formaram o relevo aqui. As pedras pulverizadas eram uma pista importante, que apontavam para o impacto violento de um asteroide. Como geólogo, vendo uma rocha assim, eu notaria que se trata de algo incomum em torno de uma cratera vulcânica. Há algo estranho aqui e eu preciso saber o que é. Barringer descobriu outras anomalias. Na borda da cratera, ele encontrou pedras viradas de modo caótico. Uma energia muito forte levantou as rochas na cratera atrás de mim. Antes eram totalmente horizontais e agora estão inclinadas para cima. E se olharmos com atenção no alto da borda, vemos que foram completamente viradas. Durante 27 anos, Daniel Barringer cavou poços obsessivamente em busca do asteroide de ferro, em vão. Barringer morreu em 1929, depois de perder $600 mil seus e de investidores. 10 milhões na cotação de hoje. A cratera continua entre os bens da família até hoje. Mas sua teoria sobre o impacto de um asteroide e 3 pistas que ele descobriu motivaram novas investigações. A primeira pista eram os fragmentos de ferro espalhados pela cratera. A segunda, a rocha pulverizada. E a terceira, as rochas lançadas para cima e viradas na borda da cratera. Curiosamente, embora Barringer não tenha convencido a comunidade geológica de que a origem da cratera fora um impacto, ele motivou pelo menos algumas poucas pessoas a investigar processos de impacto. A teoria de Barringer sobre o asteroide ganharia força 6 décadas depois, graças a uma fonte inesperada. A cratera do meteoro, no deserto do Arizona, continuava um mistério para a comunidade geológica. O debate sobre se fora causada por atividades vulcânicas ou pelo impacto de um asteroide continuaria até 1960.
um jovem geólogo, Eugene Shoemaker, interessou-se pela pesquisa de Barringer. Levou seus estudos para outra direção, que tornaria a cratera do meteoro uma das mais investigadas da Terra. Shoemaker estudava crateras causadas por explosões nucleares em campos de testes em Nevada. Ele queria descobrir como as explosões transformaram a paisagem. Curiosamente, ele encontrou nos campos de testes as mesmas formações que Barringer descrevera na cratera do meteoro, no Arizona. Shoemaker morreu em 1997, mas sua mulher, a astrônoma Carolyn Shoemaker, recorda suas descobertas. Jenny comparou a cratera do meteoro a outras que ele mapeara no campo de testes de Nevada. Dos campos de testes, ele viu rochas viradas também perto do topo das crateras, nas bordas. E ele certamente logo percebeu a forte semelhança, porque isso era óbvio na cratera do meteoro. Shoemaker descobriu outra pista importante que ligava as áreas de Nevada à cratera do meteoro. Ele encontrou amostras de uma pedra muito diferente. Antes havia sido de arenito, mas fora alterada. Nas crateras causadas pelas explosões nucleares, Shoemaker encontrou estruturas cristalinas, as mesmas descobertas na cratera do meteoro. Hoje sabemos que isto é vidro de arenito causado por impacto. No arenito original, todos os cristais de quartzo se fundiram e foram para uma matriz espumosa, borbulhante e vítrea, que vemos aqui. O material fora criado pela violenta energia gerada por uma explosão nuclear. Para Shoemaker, era prova conclusiva de que a cratera do meteoro não fora formada por erupções vulcânicas, e sim pelo violento impacto de um asteroide numa fração de segundo. A rocha impactada também indicou aos cientistas a idade da cratera. Quando um asteroide atinge a Terra, a energia do impacto é absorvida pelas rochas ao redor. Com um método chamado de datação por termoluminescência, os cientistas são capazes de medir a quantidade de energia que a rocha emite sob a forma de luz. As rochas da cratera do meteoro indicaram que o impacto ocorreu há 50 mil anos. Mas alguns ainda viam uma falha nessa teoria. Se o solo do Arizona fora esmagado por um asteroide, onde estava a rocha que causara o impacto? Os cientistas suspeitavam que, ao bater, o meteorito de ferro fora reduzido a pó. Evidências conclusivas surgiram em 1997, quando os cientistas conseguiram simular o impacto usando modelos computadorizados. Pelo tamanho da cratera, eles calcularam que o asteroide devia pesar no mínimo 300 mil toneladas. Os dados ainda revelaram que se chocou com a Terra a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora, ou 35 vezes a velocidade do som. O impacto provocou uma onda de choque muitas vezes mais forte do que a de uma explosão nuclear. Em questão de segundos, esta cratera de impacto aqui atrás foi escavada e os escombros foram depositados no solo. Segundos depois, a onda de choque e uma explosão de ar muito veloz se espalharam pela paisagem. A onda de choque atravessou o asteroide a partir de seu centro, aniquilando-o e espalhando os fragmentos restantes por um raio de 10 quilômetros. A energia que produziu essa cratera pode ter sido algumas centenas ou possivelmente até 1000 vezes maior que a energia que destruiu as cidades de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. A investigação descobriu por que não restou nenhum grande vestígio do asteroide na cratera do Arizona. Estruturas cristalinas na rocha evidenciaram que uma forte onda de choque se seguira ao impacto. Modelos computadorizados revelaram que o tamanho e a velocidade do asteroide criaram energia bastante para que a rocha se desintegrasse.
Essa cratera é especialmente importante porque é a mais nova e mais intocada cratera de impacto na superfície da Terra. Além disso, foi a primeira cratera de impacto na Terra reconhecida como tal, e por isso é um tipo de pedra de receita, a pedra de toque da geologia. É para cá que especialistas do mundo todo vêm para estudar e pesquisar a cratera de impacto como processo geológico. Desde 1960, quando Shoemaker provou que a cratera do meteoro fora causada por um impacto, os geólogos passaram a procurar outras. Armados com essa nova informação e com avanços na tecnologia espacial e de satélite, eles nos deram um novo entendimento sobre como os asteroides moldaram a superfície da Terra. Quando a cratera do meteoro, no Arizona, provou que uma massa de ferro pode cair do espaço e criar uma fenda colossal, os cientistas começaram a procurar outras, já que algumas crateras, que acreditavam ser vulcânicas, podiam ter sido causadas por asteroides. Os pesquisadores foram a Sudbury, em Ontário, no Canadá. Não há uma cratera evidente lá, mas há mais de 150 anos, a cidade tem sido uma fonte de riquezas minerais e um mistério geológico. Numa das minas de Sudbury, a 900 metros da superfície, vemos espessos veios de cobre e níquel. Até recentemente, esses recursos eram associados à atividade vulcânica. Um dos traços mais característicos de Sudbury é o fato de conter depósitos de metal de alta qualidade. Antigamente, esses depósitos eram associados a vulcões, a atividades vulcânicas e magmas que emergiam do interior da Terra, trazendo consigo metais e minérios. Mas algo não encaixava. Quando investigaram as rochas em torno da mina, os cientistas ficaram surpresos. Nenhuma delas tinha o perfil das formações criadas por um vulcão. Para os geólogos, isso indicava que o cobre e o níquel sob a superfície haviam sido formados por um outro processo. Quando conheceram o trabalho de Eugene Shoemaker na cratera do meteoro, eles se perguntaram se aquela vasta mina também fora criada pelo impacto de um asteroide. As vastas reservas de cobre e níquel teriam vindo do espaço? Rochas na superfície revelaram novas evidências. É um sistema de fraturas de tipo cônico percorrido por nervuras ou linhas que se concentram para atingir um ponto. Essas pedras são chamadas de cones de estilhaçamento. Sprague está convencido de que a única força capaz de deformar uma rocha a tal ponto é o impacto de um asteroide. São formadas devido à ação da onda de choque sobre as rochas-alvo. A onda comprime as rochas como se fossem molas, e quando a onda de choque as soltam, forma essas estruturas cônicas bem demonstradas aqui. Isso é um diagnóstico de impacto. Não podem ser criadas de nenhuma outra forma, nem com dinamite e nem mesmo com armas nucleares. Mas esta era apenas uma pista. Outra era a composição das rochas. Uma mistura de fragmentos criados com violência e depois fundidos. Então, isto aqui é composto por fragmentos da crosta terrestre, que foi feita em milhões de pedaços. O material mais escuro e central pode ainda conter vestígios do meteorito na forma de irídio. O irídio é um dos metais mais raros na superfície da Terra. No espaço, é 1000 vezes mais abundante. Os asteroides são escombros espaciais e sua composição varia drasticamente. Alguns são feitos de material rochoso, outros de metais, como o ferro, mas todos têm uma coisa em comum. Contêm quantidades relativamente grandes de irídio. Portanto, grandes quantidades de irídio encontradas na Terra são indícios de um impacto. Agora vamos pegar uma amostra e analisá-la para ver se encontramos alguma presença forte de irídio que indique que se trata de algum tipo de meteorito. Para encontrar irídio, as amostras de fragmentos de rocha são aquecidas numa fornalha a mais de 1000 graus centígrados. A rocha derrete e os metais se separam e formam um disco. Quando o disco esfria,
procuram-se vestígios de irídio. Oi, John. Tudo bem? Tudo bem. O metal da rocha se dissolve e o líquido passa por um espectrômetro de massa que detecta minúsculos fragmentos de metal. O aparelho incrivelmente preciso forneceu a evidência crucial. As linhas azuis e vermelhas mostram que há 10 vezes mais irídio nas rochas de Sudbury do que em amostras normais da crosta terrestre. É uma prova inquestionável de que Sudbury já foi atingida por um imenso asteroide. Mas onde está a cratera? A paisagem é plana até onde os olhos alcançam. Os cientistas acreditam que ao longo de milhões de anos, a cratera desapareceu. A erosão a desgastou até restar apenas um contorno fraco e circular, visto em imagens de satélites. Spray e seus colegas estudaram a área e descobriram que Sudbury é a segunda maior cratera de impacto da Terra. Tem 240 quilômetros de diâmetro, ou 3/4 do tamanho da maior cratera do mundo em Vredefort, na África do Sul. Segundo Spray, há quase 2 bilhões de anos, uma rocha espacial do tamanho do Monte Everest colidiu com a Terra nesse local. Ao bater, o asteroide produziu uma cratera 20 vezes mais profunda que o Grand Canyon. A energia da onda de choque que passa pelo projétil é tão intensa que a parte de trás cai e o meteorito acaba se fragmentando. E pedaços de projéteis, como o de Sudbury, podem acabar na Lua, o que é muito provável. Os fragmentos vão para o espaço. Mas uma questão permanecia. De onde vieram as reservas de níquel e cobre que haviam tornado a mina de Sudbury tão famosa? Como o asteroide se desintegrara, os depósitos de níquel e cobre não podiam ter vindo do espaço. Ao colidir, o asteroide penetrou quase 30 quilômetros na Terra, causando uma imensa cratera. Cientistas calculam que esse buraco durou muito pouco. Horas depois, afundou devido à gravidade. É como tentar cavar um buraco na areia da praia com uma pá. Enquanto retiramos a areia, as laterais do buraco logo começam a desmoronar. Depois que as encostas desmoronaram, o solo da cratera se tornou um lago de rocha quente e líquida. O buraco fora feito em segundos. Mas a rocha quente levou centenas de milhares de anos para resfriar. Durante esse tempo, metais mais pesados, como o cobre e o níquel, presentes na rocha líquida, afundaram e formaram os valiosos depósitos de metais de Sudbury. O impacto em Sudbury mudou radicalmente a geologia de uma vasta região, concentrando grandes quantidades de níquel e cobre em depósitos subterrâneos. As zonas de impacto passaram a ser mais que um assunto acadêmico. Esses ricos depósitos minerais significavam grandes lucros e riqueza econômica. Hoje, companhias mineradoras em busca de recursos naturais usam satélites para encontrar novas crateras no planeta. Círculos vistos do espaço podem indicar impactos de asteroides gigantes. E elas sabem que essas áreas podem conter não apenas cobre e níquel. Pensava-se que as minas de ouro da África do Sul também haviam sido criadas por processos vulcânicos. Mas a descoberta de cones de estilhaçamento nos anos 60 e de estruturas circulares em imagens de satélites revelou o que hoje se acredita ser a maior cratera de impacto do planeta. O impacto concentrou minerais valiosos nas rochas na forma de preciosos depósitos de minério de ouro. E em Chicxulub, no México, os cientistas descobriram vestígios de um grande impacto de asteroide que varreu toda a população de dinossauros há 65 milhões de anos. Recentemente, os cientistas traçaram um paralelo entre a enorme cratera de Chicxulub e uma grande reserva de petróleo descoberta perto dali. Quando colidiu com a crosta terrestre, o asteroide fraturou a rocha subterrânea, tornando-a porosa.
O petróleo, abundante nas profundezas, emergiu e infiltrou a rocha porosa, criando um depósito. Hoje, os cientistas reconhecem mais facilmente indícios de zonas de impacto. Cones de estilhaçamento evidenciam fortes ondas de choque. A presença do metal irídio prova que um asteroide colidiu. E imagens de satélite mostram como as crateras de impacto estão associadas a vastas riquezas minerais. Além dos minérios encontrados em várias zonas de impacto, os asteroides deixaram evidências de uma enorme destruição. E isso levou os cientistas a uma assustadora conclusão. Se isso aconteceu no passado, pode voltar a acontecer no futuro. – 9 de outubro de 1992. Johnstown, Pensilvânia. Milhares de torcedores assistiam a um jogo de futebol quando um brilhante meteoro rasgou o céu. Em poucos segundos, se deslocou sobre Kentucky, Carolina do Norte, Maryland e Nova Jersey. Tornou-se um dos meteoros mais filmados da história. Quando pousou em Peekskill, Nova York, amassou o capô de um carro. Felizmente, ninguém se feriu. Em 20 de novembro de 2008, um asteroide voltou a colidir com a Terra. Uma imensa bola de fogo cruzou o céu do Canadá. Enquanto percorria o céu de Alberta, rompeu-se em milhares de pedaços. É o maior número de fragmentos já registrado numa única queda. Todos os anos, quase 4.500 pequenos meteoritos, pesando cerca de 1 quilo, chocam-se contra a Terra. Mais de 99% dos impactos passam despercebidos e causam danos mínimos. Mas em raras ocasiões, os asteroides são devastadores. Há 13 mil anos, grandes lençóis de gelo recuaram, anunciando o fim da última era de gelo. O povo de Clovis, um dos primeiros habitantes humanos da América do Norte, vagava pelas planícies ao lado de animais gigantescos. Uma equipe de arqueólogos estuda as evidências que deixaram na caverna Sheridan, em Ohio, a sudoeste do lago Erie. O povo de Clovis caçava e colhia, ou seja, caçava animais selvagens e colhia plantas silvestres. Nesse período existiam animais chamados megamamíferos, entre eles criaturas parecidas com elefantes, como o mamute e também o mastodonte americano. Mas, de repente, as evidências dos megamamíferos e das armas usadas pelo povo de Clovis desapareceram. O mesmo foi observado por geólogos em outras escavações na América do Norte. Tankersley está convencido de que uma catástrofe levou os mamutes à extinção. Deve ter acontecido num estalar de dedos. Mais de 30 gêneros de megamamíferos entraram em extinção e as armas do povo de Clovis desapareceram para sempre. Pistas do que aconteceu foram encontradas em outra parte da caverna, numa formação geológica específica. Trata-se de uma camada de rocha escura, cheia de escombros chamuscados, que sugerem uma morte violenta. A camada preta que vemos nesse perfil é carbono, um alto conteúdo orgânico. E o que estamos vendo são os restos de animais que viviam na época e que foram literalmente queimados vivos. Para isso, o calor precisa ser de 260 a 650 graus centígrados. A causa dessa catástrofe é um mistério. Mas nessas cavernas em Ohio, Tankersley acha que encontrou indícios do impacto de um asteroide. Isto é um medidor da suscetibilidade magnética. Examina o grau de magnetismo das camadas de sedimentos. Se nós medirmos a camada que antecede o choque do asteroide ou então do cometa, vemos que o resultado fica em torno de 7. Comparando essa camada com a camada preta, encontramos micrometeoritos e medimos um magnetismo 50 vezes superior
em relação à camada anterior. E aqui temos as evidências de um asteroide ou de um grande cometa. Como no caso da cratera do meteoro no Arizona, Tankersley acha que o asteroide trouxe grandes quantidades de ferro, causando um forte campo magnético. Ao entrar na atmosfera, o asteroide se rompeu em milhares de micrometeoritos. Ele acredita que o impacto aniquilou os megamamíferos e levou o povo de Clovis à beira da extinção. Alguns cientistas duvidam dessa teoria. Segundo eles, a devastação pode ter sido causada por um raio ou por um incêndio provocado pelo próprio povo de Clovis. Mas, recentemente, outras evidências da força destrutiva desses corpos foram descobertas. Em março de 1994, Carolyn Shoemaker e uma equipe de astrônomos fizeram uma descoberta extraordinária. Eles observavam o céu quando uma gigantesca bola de fogo se aproximou de Júpiter. Então, nós vimos uma barra de luz. Quando eu vi, pensei, o que é isso? Parece um cometa achatado porque era nebuloso. Não era um asteroide, mas um cometa com cauda. Batizado de Shoemaker-Levy 9, essa mistura de rocha espacial com gelo estava em rota de colisão com o planeta Júpiter. Foi muito emocionante. Nós já estávamos muito empolgados, então ficamos ainda mais, porque era muito incomum. Ninguém nunca tinha visto de verdade um cometa orbitar em torno de Júpiter. Sabíamos que haviam estado lá, mas ninguém tinha visto um cometa chocar-se com outro corpo no espaço. Pela primeira vez, o mundo todo via um cometa se precipitando em direção a um planeta. Quando entrou na atmosfera de Júpiter, algo incrível aconteceu. O cometa explodiu, causando ondas de choque gigantescas, que provocaram buracos em Júpiter maiores que a própria Terra. O impacto em Júpiter foi sensacional, foi muito grande. Vimos a mancha escura, em seguida o primeiro anel e depois vimos a nuvem de poeira. A equipe vira uma explosão no ar. Quando se aproximaram de Júpiter a alta velocidade, as bolas de fogo foram detidas pela atmosfera do planeta. A energia cinética foi convertida em pressão e calor, provocando uma imensa explosão. Um evento semelhante na Terra teria aniquilado a vida no planeta. O físico Mark Boslow trabalha no ultra-secreto Laboratório Sandia, no Novo México. Está entre os muitos cientistas que investigam a possibilidade de que tal catástrofe aconteça. Pesquisas sugerem que podemos não estar tão seguros quanto pensamos. A investigação o conduziu a uma região remota da Sibéria. Em 30 de junho de 1908, uma brilhante faixa de luz cruzou o céu. Segundos depois, ouviu-se o som de uma explosão. A região de Tunguska sofreu uma explosão aérea. Uma violenta onda de choque arrancou milhares de árvores e dizimou 215 mil hectares da floresta boreal. Ainda restaram algumas evidências. Todos os ramos de algumas árvores foram totalmente arrancados em 1908 e essas árvores que estão mortas há um século continuam de pé. Os cientistas avaliaram que a destruição devia ter sido causada por um asteroide de no mínimo 30 metros. Eles acreditavam que asteroides desse tamanho atingiam a Terra apenas uma vez a cada 1000 anos. Mas em 2008, Boslow descobriu algo alarmante. Com simulação computadorizada, ele calculou que um meteorito de apenas 6 metros de diâmetro poderia causar um evento como o de Tunguska. A explosão aérea, na verdade, foi menor do que se pensou durante pelo menos cerca de 20 anos. E achamos que foi menor porque não se levou em conta o impulso que continuou a transportar a energia. Isto é um asteroide vindo de cima e da direita. Entra na atmosfera
a cerca de 12 quilômetros da superfície e explode. Mas vejam que continua descendo e toda essa energia continua descendo e empurrando a onda de choque para a frente. A onda de choque é uma explosão de ar com a força de um furacão. Foi isso que derrubou as árvores. Com base nessa teoria, asteroides capazes de causar eventos como o de Tunguska podem atingir nosso planeta a cada 100 anos. Se explodissem sobre uma região populosa, as consequências seriam arrasadoras. Bom, se um asteroide como esse atingisse ou explodisse no céu de Los Angeles, destruiria prédios ao longo de uma área de 2.000 quilômetros quadrados. Portanto, varreria uma grande área da região metropolitana de Los Angeles. A investigação revelou que choques de asteroides podem ser incrivelmente destrutivos. A camada de sedimentos escuros na caverna Sheridan, em Ohio, indica que o impacto de um asteroide pode ter levado à extinção dos megamamíferos. A colisão de uma bola de fogo com a atmosfera de Júpiter mostrou em tempo real o poder destrutivo das explosões aéreas. E uma explosão sobre a Sibéria evidenciou que meteoritos de até mesmo 6 metros de diâmetro podem causar uma enorme devastação. O poder dos asteroides é evidente, mas a história não termina aqui. O exame de fragmentos de asteroides revelou segredos extraordinários sobre as origens do Sistema Solar. Asteroides vindos do espaço transformaram a superfície do nosso planeta. Mas ainda restava algo para os cientistas investigarem: os fragmentos dos próprios asteroides. Essas pedras contêm informações valiosas sobre a origem do Sistema Solar e a formação do planeta Terra. Mas os geólogos enfrentaram um problema. A maioria dos asteroides se desintegra ao se chocar contra a Terra, destruindo o material que carregam. Por isso, os geólogos saíram em busca de fragmentos menores dos asteroides, os meteoritos. Como pesam pouco, essas pedras sobrevivem ao mergulho pela atmosfera da Terra e chegam intactas à superfície do planeta. Jeff Notkin e sua equipe procuram meteoritos no leito seco de um rio no Arizona. Eles examinam o solo com detectores de metais, esperando encontrar meteoritos de ferro. O que eles mais encontram é pó de ferro, pequenas partículas espaciais magnéticas que se prendem ao martelo magnético. Estima-se que milhares de toneladas de meteoritos caiam na Terra todos os anos. No entanto, a grande maioria são partículas minúsculas que assentam sobre a superfície da Terra e nunca são notadas. O que Notkin está buscando não é poeira espacial, mas meteoritos extremamente valiosos. Ele os procura há mais de 15 anos e já tem uma coleção de várias centenas de amostras. Há 3 tipos básicos de meteoritos. Os de ferro, que são meus preferidos, e eles correspondem à imagem que as pessoas fazem dos meteoritos. A superfície deles geralmente é muito bonita e estética, como esta, causada pela fusão na atmosfera. O segundo tipo são as pedras, muito semelhantes, pelo menos em aparência, às pedras da Terra. Embora contenham metais como ferro e níquel, vindos do espaço, que não encontramos em pedras da Terra. E o terceiro grupo é feito de pedra e ferro. É o mais raro dos 3 e o mais valioso. Um meteorito como este valeria de 25 a 30 mil dólares. Quando o cortamos e abrimos, nós revelamos um lindo interior com cristais de olivina, conhecidos popularmente como a pedra semipreciosa peridoto. Fora o valor monetário, para os geólogos como Minnie Wadhwa, esses meteoritos são uma janela para o passado do planeta Terra. Na Universidade Estadual do Arizona, ela analisa alguns dos meteoritos mais antigos que já caíram no planeta. Este meteorito aqui
Este condrito rico em carbono provavelmente é semelhante aos materiais que bombardearam a Terra em suas origens e chamam-se condritos porque têm estas pequenas inclusões esféricas chamadas côndrulos e estão entre os primeiros sólidos que se formaram no Sistema Solar. Nos primórdios do Sistema Solar, tudo o que havia era gás e poeira. Quando se resfriou, asteroides sólidos começaram a se formar. Com a tecnologia moderna, os cientistas conseguiram descobrir sua idade exata. A maioria dos meteoritos teria se formado há 4,6 bilhões de anos, mas técnicas modernas hoje possibilitam a datação dos meteoritos com muito mais precisão. Hoje sabemos, estudando meteoritos como este, por exemplo, que o Sistema Solar de fato se formou há 4,567 bilhões de anos, com uma variação de apenas 1 milhão de anos. Então, essencialmente, os meteoritos nos permitem datar o Sistema Solar. Enquanto flutuavam no espaço, os meteoritos colidiam e formavam corpos maiores. Essas antigas rochas compuseram os planetas, inclusive a Terra. Estudando esse tipo de meteorito, podemos começar a entender como nosso próprio planeta se formou e que tipos de processos podem ter ocorrido na Terra, porque, na verdade, observamos o interior de pequenos corpos planetários quando vemos o interior desses meteoritos. Depois da formação dos planetas, os escombros que restaram se uniram e criaram uma nuvem de rochas e pó entre Marte e Júpiter. Trata-se do cinturão dos asteroides. De vez em quando, um desses asteroides se solta e despenca pelo espaço a 40 mil quilômetros por hora. Quando pousa na Terra, o asteroide traz informações inestimáveis sobre as condições na Terra primitiva e pode até sugerir como a própria vida começou. No final dos anos 60, uma notável chuva de meteoritos atingiu a cidade de Murchison, na Austrália. Cientistas do mundo todo acompanharam o evento. Consiste basicamente de minerais semelhantes aos que... Centenas de fragmentos caíram do espaço, espalhando no ar o odor de material orgânico em putrefação. Se você abrir este pote de material e o cheirar, vai ver que é um cheiro muito forte de compostos orgânicos voláteis que continuam sendo expelidos desta pedra até hoje. A doutora Wadhwa e sua equipe começaram a analisar o meteorito de Murchison e fizeram a incrível descoberta de que continha compostos orgânicos chamados aminoácidos. São moléculas complexas essenciais à vida. Os materiais orgânicos neste tipo de meteorito foram os elementos constituintes da vida, como a conhecemos hoje. É a matéria-prima a partir da qual a vida começou no planeta. Talvez as sementes da vida tenham chegado do espaço, trazidas por asteroides e meteoritos. No caso das nossas origens, não é nada claro que se deram necessariamente na Terra. As sementes de todas as formas de vida podem ter vindo de outro planeta ou de outro sistema solar. Novas descobertas sobre os impactos de asteroides revolucionaram nossa visão de como a Terra nasceu. Rochas viradas em torno da cratera do meteoro indicam um impacto violento. Modelos computadorizados revelaram que os asteroides se desintegravam após a colisão. Vestígios de irídio nas rochas de Sudbury sugerem que o impacto de um asteroide concentrou metais preciosos. A partir de meteoritos que caíram na Terra, os cientistas puderam calcular que o Sistema Solar se formou há exatamente 4,567 bilhões de anos. E a análise dessas rochas espaciais mostrou que as sementes orgânicas da vida podem ter chegado à Terra vindas do espaço. Os impactos dos asteroides ajudaram a moldar a geologia de nosso planeta. Mas, como mostram exemplos do passado, eles têm o poder de aniquilar a Terra num piscar de olhos.